Excelentíssima Presidenta Sabrina Reicher Fernandes, cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, vereadores e vereadoras mirins, a todos os que nos acompanham aqui pelos meios de comunicação, uma boa tarde. Nesse feriado de Páscoa eu fui viajar, fui para a Ilha do Mel, no Paraná, onde não tem acesso à internet e não tem sinal de celular. Naquela semana eu não entrei muito em sites de notícias e também não vi muita televisão. Fui para lá desinformado, sem saber o que estava acontecendo no mundo e na nossa cidade. Quando voltei, eu entrei em alguns sites para ver o que havia acontecido enquanto eu estava lá. E aí eu me deparei com uma notícia interessante, mas ao mesmo tempo um pouco desanimadora à comunidade. Uma notícia que se repete. Todos os anos temos notícias sobre isso. Sobre invasão de terrenos, seja de algum grande proprietário, sejam de índios, por parte de movimentos sem terra. De reforma agrária, né? Movimentos sem terra. Ser proprietário dos terrenos não é a parte ruim, mas sim as lutas travadas entre os donos do terreno, moradores próximos e a polícia contra os sem terra. Nessas lutas, pessoas são mortas e propriedades são destruídas, como vimos se passar há pouco tempo em Florianópolis, que os invasores sem terra de uma região da cidade destruíram as tubulações de água que abasteciam uma comunidade próxima. Esses manifestantes sem terra pedem distribuição de terras entre todos, o que não deixa de ser bom, pois a sociedade seria muito mais igualitária. Mas não pense que veio falar bem desses sem terra, Mateus. Não, bem pelo contrário. Venho reclamar dessas atitudes, no mínimo desprezíveis, cometidas pelos sem terra. Eles chegam, se assentam no terreno sem uso, mas com dono, e com isso criam intrigas com os moradores próximos. Muitas vezes essas intrigas causam problemas. E o que mais me irrita é que a polícia dá razão a esses invasores, culpando os moradores por fazer justiça com as próprias mãos, comunidade. Na maioria das vezes também, esses sem terra descumprem os acordos feitos com o governo, permanecendo mais tempo do que o permitido nos terrenos invadidos. Resumindo, causam mais problemas ao governo e principalmente à população local. As leis referentes aos movimentos sem terra devem ser mais rígidas com os invasores. Vejam bem, devem dar prioridade, ou seja, mais direitos aos moradores nativos. Mas tudo tem seu lado bom. Com esses movimentos, vemos que não são todos que possuem um terreno, nem mesmo uma casa para morar. Vemos que devemos fazer algo para ajudar essas pessoas, para acabar com essa desigualdade social. Mas isso não deve ser feito com protestos não pacíficos, com invasões de terrenos, com represálias aos grandes proprietários. Não. Deve ser o governo a negociar com proprietários e com sem terras para ver onde essas pessoas podem morar. Devemos ter em mente que tudo deve ser discutido, tanto pela sociedade, tanto pelo governo, porque sem o diálogo, sem saber a posição das duas partes, não se pode tomar nenhuma decisão. Concedo a parte ao Mateus. Em a parte, o vereador mirim Matheus Beninca. Concordo com a sua opinião, mas só venho ressaltar que antes, anos 2000, um pouco depois, o movimento sem terra prejudicava os grandes proprietários. Agora, estão fazendo uma transformação, estão prejudicando não os grandes proprietários, mas sim toda a comunidade, que não teria a ver com isso, que já não tem muita terra e que já muitas vezes tem os seus serviços, como posso dizer, vandalizados por esse tipo de pessoa. Realmente, o problema é uma desorganização do movimento, não a ideia do movimento em si, mas sim a sua desorganização. Obrigado. Como eu falei que as pessoas, eu não falei isso, mas é que as pessoas, elas trabalham para comprar, para conseguir os terrenos que elas têm. E simplesmente chega um dia, vão ver os terrenos dela, tem um movimento sem terra lá. O que eu vou falar sobre isso? Vai trabalhar. Hoje em dia a gente vive num mundo capitalista, não num mundo comunista. As pessoas têm que comprar pelo que elas têm. Agora eu quero falar um pouco sobre essa data tão importante que tivemos essa semana, o Dia do Livro. Essa data é muito importante, pois sem leitura não teríamos todas essas tecnologias que nós temos, Adriana. Sem leitura não teríamos nada, não seríamos nada. O Dia do Livro é uma data simbólica, instituída no ano de 1926 na Catalunha. É uma data simbólica, pois deve-se ler todos os dias. Pois um livro bom não se lê simplesmente. Um livro bom se vive. Muito obrigado.